Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente aqui ao Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a visão do narcisista em relação ao mundo externo. Como que funciona essa visão desse narcisista, né, gente? E o que há de diferente nessa visão do mundo externo em relação a nós seres humanos normais? O que há diferente nisso tudo? O que há de diferente para que esse narcisista ele venha agir como ele age em relação às outras pessoas? Bom, o narcisista, como a própria palavra já diz, né, é um transtorno da personalidade. O narcisista, o psicopata, o sociopata, eles têm um transtorno da personalidade dele. Então, eles são pessoas transtornadas. O transtorno do narcisista e do psicopata em relação ao mundo externo é que o narcisista, ele não consegue olhar o mundo, as pessoas, como nós, seres humanos, nós conseguimos olhar as outras pessoas. Nós, seres humanos normais, todos nós temos um pouquinho de transtorno. Em algum momento, a gente vai passar por alguma situação, algo vai acontecer. Você pode não estar bem psicologicamente, você pode estar passando por algum problema e você vai se pegar no momento que você pode estar com alguma dificuldade, em que você possa estar descontrolado, onde você pode não ter perspectiva de vida. Mas o que acontece no ser humano normal? Nós temos a capacidade de entender que a gente consegue mudar o quadro de qualquer situação. Por mais que você passe por uma situação, esteja numa situação tão difícil, tão delicada, mas você consegue, em algum momento, ao ouvir alguém, às vezes é um conselho, é uma palavra, é um livro, é algo que você lê, uma frase, uma reflexão, né, no seu interior, na sua mente, e você começa a enxergar que tem possibilidade de você fazer algo. Algo você pode mudar, algo você pode fazer em relação a haver uma mudança, né, interior, e para que você possa até sair dessa situação de conflito. Agora, o narcisista, ele não consegue ter essa visão. O narcisista, ele não consegue fazer a sua autoanálise, a sua reflexão. Eles não têm essa capacidade, porque a visão do narcisista, o mundo externo e as pessoas é uma visão distorcida. Essa visão distorcida é de que forma? O narcisista, ele não consegue entender que há uma outra pessoa no qual ele pode vir a prejudicar. Ele não consegue entender que algo que ele possa fazer, aquilo pode estar trazendo um dano a outra pessoa. Porque o narcisista, ele é voltado a ele mesmo. Então, o narcisista, ele precisa sempre estar fazendo algo que é para ele, a favor dele. Tudo tem que ser direcionado ao que ele quer. Então, ele não consegue olhar o mundo entendendo que no mundo há regras, que no mundo há pessoas que precisam ser respeitadas. Ele não consegue enxergar que no mundo existem pessoas que também precisam das coisas, e ele vai olhar esse mundo como se o mundo existisse para ele. O mundo gira em torno dele. Tudo que acontece no mundo é para ele. O que importa é o prazer dele, o que importa é a satisfação dele. Então, independente do que ele faça, do que ele vai agir com uma outra pessoa, ele vai sempre frisar naquilo que é o benefício dele. Então, ele não vai se importar com o que vai causar a outra pessoa. Na mente do narcisista, a regra do mundo, do ser humano, está dentro dele. É no mundo dele, a vida dele, que é a prioridade, independente do que ele vai causar às outras pessoas. Então, se você entra num relacionamento com uma pessoa com transtorno de personalidade, não tem jeito.
porque você vai viver uma vida no qual você vai ter que estar sempre servindo aquela pessoa. Independe do que você sofra, independe do que esse narcisista faça com você, independe do seu sofrimento, ele não vai se importar com o que você está sentindo. A regra para o narcisista é eu. O narcisista vive o próprio eu dele. Ele não vive analisando o outro ser humano, porque nós, seres humanos normais, nós entendemos que a vida da gente tem uma regra, tem o respeito, a gente consegue se analisar, a gente fazer a autoanálise, observar que a gente tem coisas que não está sendo bom, que aquilo ali não é bom para aquela própria pessoa e também não é bom para aquela outra pessoa. Quantas vezes a gente se pega pensando assim, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo falar aquilo? Será que aquilo não pode acabar prejudicando aquela pessoa? Ou até mesmo você faça algo e daqui a pouco você se pegue pensando, nossa, eu não deveria ter feito isso. Ou você pode ir lá pedir desculpa, pedir perdão, mesmo que não peça, mas você vai passar um bom tempo ruminando aquilo dentro de você, porque você sabe que você não agiu de forma correta. O narcisista, ele não consegue ter essa visão. Ele não consegue enxergar que o outro tem direito, que o outro tem a capacidade de ter suas decisões, de entender que o outro tem que ser respeitado. Eles não conseguem enxergar isso. Como eu falei, eles enxergam o mundo como sendo o centro do universo dele, ou seja, o mundo tem que existir, as pessoas, o mundo existe, as pessoas, elas existem porque tem que servir a ele, tem que fazer o que é de melhor para ele. Então, ele não vai entender que ele tem que ter um limite para o que ele vai fazer com alguém. Ele não consegue seguir por esse caminho, em pensar até que ponto eu posso ir, aonde que eu posso ir com aquela pessoa, por que eu fiz mal. Então, eles não conseguem fazer essa autoanálise, né? Identificar os seus erros, identificar as suas falhas, identificar que prejudicou uma outra pessoa. Eles não conseguem fazer essa autoanálise. Então, o que vem do exterior para o interior do narcisista é apenas para o benefício dele. Então, é por isso que ele acaba causando dor no outro. Ele acaba ferindo o outro. Então, se você aí convive com um narcisista, ou se você encontrar um narcisista, um psicopata, um sociopata, você tem que entender que você tem que se afastar dessa pessoa. Não se tem uma forma de se conviver ao lado de uma pessoa que tem transtorno da personalidade. Não existe essa forma. Porque essa pessoa ela não tem visão do outro ser humano. A visão é somente ela. Ela precisa preencher o ego. Ela vê a visão do ser humano é como se o ser humano fosse algo que existe para servir a ele e ele vai sempre se sentir acima do ser humano. Toda a capacidade, todo o intelecto, tudo o que a pessoa possua, né, os bens materiais, o narcisista vê como se aquela pessoa, o que ela tem, o que ela possui, é dele. Então, a hora que ele quer aquilo daquela pessoa, aquela pessoa tem por obrigação fornecer aquilo para o narcisista. Porque ele não vai avaliar como respeitar o outro. Não, isso aqui é de fulano, então eu tenho que respeitar porque aquilo é de fulano e não meu. Eu posso pedir, se aquela pessoa quiser me dar, eu posso fazer, mas primeiro eu tenho que pedir permissão? Não. Eles veem o mundo como se o mundo existisse e tivesse à disposição dele no momento que ele queira. Gente, eu tô falando aqui narcisista, mas eu tô me referindo aos dois sexos, tá? Eu tô sempre falando aqui nos meus vídeos, às vezes as pessoas deixam comentários aí, mas que seja claro que sempre eu vou estar falando, a não ser que eu faça um vídeo específico falando do narcisista homem ou da mulher narcisista.
Mas, fora isso, sempre que eu estiver falando aqui de narcisista, eu estou falando tanto do homem quanto a mulher, porque existem tanto mulher e como existe homem narcisistas também, tá, gente? É sempre assim. Então, esse narcisista, ele não vai ter essa capacidade de avaliar o outro ser humano. Ele, na mente dele, ele precisa buscar fora aquilo que é o prazer dele. Ele precisa se preencher, ele precisa sentir prazer, ele precisa sentir satisfação, independente do que ele vai causar a outra pessoa. Então, ele precisa ele precisa se preencher. E ele, por eles não ter essa empatia, eles não ter essa compaixão, esse sentimento de troca, de piedade, eles não conseguem alcançar esse sentimento. Então, eles vão fazer o que eles fazem e eles nunca vão se importar com o que vai causar ao outro ser humano. Então, toda pessoa que está aí com um narcisista, gente, não tem como a pessoa conviver ao lado de uma pessoa com transtorno de personalidade. Toda pessoa que convive com narcisista, ela vai acabando se esgotando emocionalmente. Ela vai se esvaziando, ela vai perdendo finanças, ela vai adoecendo, porque esse narcisista, ele tira tudo que a pessoa tem, até suas próprias emoções, até seus próprios pensamentos, ele rouba de você, ele tira de você a sua energia, ele tira a sua paz, tudo que ele vê em você, esse narcisista vai fazer o favor de querer tirar de você e trazer para ele, porque ele não vai ter essa conexão com outro ser humano para avaliar o mal que causa na outra pessoa. Então, independente disso tudo, ele vai simplesmente esvaziar você. E se você sabe que você está com um narcisista, com um psicopata, se você conhece, gente, tem que se afastar de pessoas assim. Porque você, em algum momento, você vai se prejudicar, você vai se esvaziar. Não tente mudar um narcisista. Não tente querer fazer algo pelo narcisista. Não pensa que você vai conseguir mudar o narcisista, porque não vai conseguir. Muitas pessoas permanecem ao lado de um narcisista. Claro que muitas pessoas, até por não ter o conhecimento sobre transtornos de personalidade, mas a pessoa que tem e ainda permanece, é porque ela sempre vai viver na ilusão que um dia aquele príncipe encantado do início ele pode voltar e que ela também tem a capacidade de mudar. Porque as pessoas que têm empatia conseguem se conectar com o outro ser humano, sentir o que o outro ser humano sente, compartilhar, dividir os sentimentos, as causas, o que aquela pessoa almeja, ela sempre carrega dentro de si aquela necessidade de ajuda e de querer ver o outro mudar. Mas narcisistas, psicopatas, eles têm um transtorno da personalidade. Eles são os transtornados e a visão do mundo externo de um narcisista é diferente da nossa visão de ser humano que não temos transtorno da personalidade. Então, se você quer tentar mudar esse narcisista, você vai perder seu tempo, você vai perder sua saúde, você vai perder seus bens, você vai perder sua energia, você vai perder a sua saúde mental, a sua saúde física, porque o narcisista, ele suga tanto, ele tira tanto do ser humano que não tem transtorno de personalidade, que aquela pessoa, ela chega num determinado momento em que ela não possui mais nada. É por isso que as pessoas que passam por relacionamentos abusivos, com pessoas com transtorno de personalidade, elas saem vazias. Elas saem muitas das vezes que tendo perdido muitas coisas financeiras, bens, né, falidos,
E o pior de tudo, né, gente? Porque o que é mais importante é a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E essas pessoas saem, sim, com síndrome do pânico, depressões, né, ansiedades, doenças de pele, doenças, um câncer, porque acaba causando muita doença no corpo do ser humano, porque eles adoecem a mente. Porque eles adoecem a mente do ser humano. O ser humano normal, ele não consegue, ele não suporta viver ao lado de uma pessoa narcisista, porque essa pessoa narcisista nunca vai dar nada, nunca vai haver troca, nunca vai haver um sentimento de doação desse narcisista para com você. Vai ser sempre você que vai dar, você sempre vai doar, e esse narcisista, ele não vai doar, ele vai te tirar. Narcisista, ele pode até dar alguma coisa, sim, no início de um relacionamento, ou quando ele sabe que ele dando aquilo, fornecendo aquilo, ele vai receber muito mais de você. Então, ele faz no sentido de saber que você vai doar muito mais para ele. Então, ele faz aquilo calculado com a intenção de tirar mais ainda de você. E você não vai conseguir conviver. Então, fuja do narcisista, fuja do psicopata, não tente mudar esses seres. Eu sempre digo aqui, a gente não tem a capacidade de mudar qualquer ser humano. Qualquer ser humano, mesmo não tendo transtorno de personalidade. Quem tem a capacidade de mudança é a própria pessoa, é a decisão dela. Então, se nós seres humanos temos essa capacidade da autoanálise, de reconhecer o que é bom, de reconhecer o que é ruim, saber entender aquilo que está falhando, aquilo que está errando, e a gente consegue ter essa capacidade quando a gente quer, né, gente? Por isso que eu falo, a gente não muda ninguém. Então, mas a gente consegue fazer, entender o que é bom e o que é ruim, o que a gente prejudicou, o que não está indo legal, e a gente conseguir mudar tudo isso. O narcisista, ele não vai fazer isso nunca, porque ele não tem essa capacidade. Ele não consegue enxergar os próprios erros. Eles não conseguem avaliar o peso e o mal que eles causam nas outras pessoas, porque eles não têm essa capacidade para essa reflexão, para a autoanálise. Então, ele vai estar sempre, sempre, sempre sugando, ele vai estar sempre tirando, e com isso, quem está ao lado adoece, e esse narcisista, eles são furiosos, porque eles não gostam de ser contrariado. A visão dele é que o mundo e as pessoas estão aí, existem porque é para servi-lo, para fazer o que ele quer, para dar o que ele precisa, e ele vai acabar fazendo o quê? Minando a sua vida, a sua alma e a sua estrutura mental. Então, gente, é assim que o narcisista, a pessoa com transtorno de personalidade, um psicopata, eles veem o mundo. Eles veem o mundo como se o mundo existisse para servir a ele, e ele não tem essa conexão com outro ser humano. Ele não consegue avaliar o outro ser humano. Ele só consegue ver o eu. Eu quero, e independente do que causar a outra pessoa, ele vai fazer sim. Se ele tiver de passar por cima, se ele tiver de alcançar algo, até numa questão profissional, ou dentro mesmo de um relacionamento, se ele tiver de passar por cima para ele chegar onde ele quer, pode ter certeza que esse narcisista vai passar. E quando você estiver lá embaixo, você estiver cansada, destruída, esgotada, ele ainda vai passar por cima de você, vai sorrindo, porque ele vai precisar ir em busca de outra pessoa para fazer a mesma coisa e sugar mais um pouco, porque ele precisa preencher esse ego, que é um ego que ele se sente acima de tudo e de todos, e que todos estão ali para servi-lo. Tá bom, gente? Então, narcisista, se afasta, é a melhor coisa que você faz. Não permita você passar mais tempo ao lado de um narcisista, porque, como eu falei, um outro ser humano ainda tem a capacidade de mudança, e mesmo que não mude, você não tem a necessidade de estar passando certas situações ao lado de uma pessoa que não quer mudar. Agora, imagina uma pessoa que tem transtorno de personalidade, que não tem a capacidade de mudar. Eles não reconhecem o erro. Eles não reconhecem que estão falhando. Eles acham que aquilo que eles estão fazendo é justamente a lei, é o certo. Quem são os transtornados, quem são as pessoas erradas,
são as pessoas que estão fora dele. As pessoas que têm que se adequar àquilo que o narcisista é. E não o narcisista se adequar ao outro ser humano. O ser humano que tem que se adequar a ele. Então você vai viver uma vida de sofrimento, de angústia, se você permanecer ao lado de um narcisista. Isso se algo não acontecer com você tão sério que você não tenha nem tempo para pensar em sair de perto de uma pessoa com transtorno de personalidade. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, não se esqueçam, se gostarem, compartilhem. Vamos divulgar, vamos levar essas informações adiante. Vamos manter esse elo, essa corrente. Vamos divulgar sobre esse assunto. É um assunto tão importante. Quantas pessoas estão aí sofrendo com pessoas, vivendo ao lado de pessoas com transtorno de personalidade, pessoas que não têm esse conhecimento ainda. E é até uma forma de empatia, né, de sentimento bom, a gente poder dividir isso que a gente já sabe hoje, a gente poder dividir com as outras pessoas, tá bom? Se inscrevam no canal se vocês não se inscreveram ainda. E eu volto, se Deus quiser, para mais um vídeo eu poder conversar mais com vocês. Um beijo no coração de todos.